Boa noite. Hoje o nosso papo é sobre um assunto quente, que é sobre adolescência, e nós vamos bater um papo com o Leandro Rodrigues, coordenador do Centro da Criança e do Adolescente da Fundação Julita, que faz um trabalho fantástico em São Paulo. Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live mensal aí com a Rede Cruzada. Eu já vi que o Leandro está na área. Normalmente, Leandro, a gente dá uns 3 a 5 minutinhos para o pessoal chegar para a gente começar o nosso papo. Tá ok? Oi, Fernanda. Rose, Verônica. Emily, Roberto, Ingrid, boa noite para vocês. Brenda, Eliana. Tá entrando. Oi, Sueli. Tá entrando uma galera grande. Bom. Oi, Lua. Vocês só me dão mais 2 minutinhos para eu chamar o Leandro e a gente fazer o aquecimento aí para o nosso papo. Um assunto super relevante, né, que é a educação dos adolescentes, especialmente aquela galerinha, né, que está entre os 10 e 14 anos de idade, pré-adolescência, anos finais do ensino fundamental. E vamos ver qual é o enfoque, a abordagem dada pela Fundação Julita no trabalho com eles. Aceitei seu convite, Leandro. Vê se você consegue entrar. Opa! Boa noite, Renato. Tudo bem? Tudo jóia? E você? Tudo certo, tudo maravilhoso. Melhor agora, para a gente Vamos lá, bater um bater papo, esse né? papo. Isso. Vamos só dar mais um minutinho, Com porque certeza, estamos aí. tem uma galera entrando, tem um pessoal entrando. Isso é muito bom. Olha, eu não sei se todo mundo sabe, é, a gente faz, né, lives toda última segunda-feira de cada mês. Já temos um acervo respeitável de conversas muito boas, principalmente relacionadas, né, à educação, mas também a questões de políticas públicas, garantia de direitos, terceiro setor. E eu convido vocês a darem uma olhada não só, né, no Instagram, mas também no nosso canal do YouTube, onde estão todos os registros dessas nossas lives. Eu não tenho dúvida de que tem muito assunto bom ali, muita memória boa e muito aprendizado, né, das trocas que a gente vem fazendo ao longo desses últimos anos. Então vamos lá, Vamos né, lá, até em respeito à galera que chegou no horário, né, Leandro? vamos que vamos. E como eu sempre gosto de fazer, a gente tem um tema. A gente tem aí uma questão institucional, né, que é a Rede Cruzada, a Fundação Julita, mas antes de qualquer coisa, aqui é um papo entre dois seres humanos, né?
Vamos E aí lá. queria saber de você, quem é o Leandro Rodrigues, como é que ele chega aqui, que jornada foi essa para hoje você estar tendo um bate-papo sobre adolescência. Vamos lá, né? Falar um pouquinho dessa trajetória. Quase 20 anos só na assistência social, né? Fui morador aqui do Jardim São Luís, né? Onde acontece a Fundação Julita. Com 4 anos me mudo para outro distrito aqui da Zona Sul de São Paulo também, Jardim Ângela, onde estou até hoje, né? É, pais baiano, da mesma cidade, né? Tenho um único irmão e me formo em administração de recursos humanos e no decorrer da vida, nesse decorrer, me formo também em psicanálise, né? Uau! Freudiano, totalmente, papai Freud. E nesse decorrer todo, dentro desses quase 20 anos na assistência, dentro de uma ONG que passei por vários setores, da básica, da proteção especial, como a gente coloca aqui também, e também um pedacinho da saúde quando começa a falar sobre CAPS, né, dentro da mesma organização, que foi quase 16 anos lá. E aí chego na Julita em 2022, meio da pós-pandemia, meio término da pandemia, né? E estou agora, desde 2024, assumi a coordenação do CCA Fundação Julita, que atende 200, a nosso convênio é para 210, temos parceria juntamente com a SMAD, né, Secretaria Municipal da Assistência Social, onde a gente tem todo esse processo. Uau! Mas espera aí, ó, eu sou curioso, tá? Se você achar que eu for, se você achar minha pergunta muito invasiva, você não precisa responder. Mas e lembra que aqui tem um público muito predominantemente carioca. E Eita, aí você falou, né, de localidades de São Paulo. é, Essas localidades que você mencionou da Zona Sul de São Paulo são territórios em vulnerabilidade? total. Qual o perfil dessas comunidades, inclusive de onde você vem, né? São todos territórios de realmente vulnerabilidade social total, né? Para ter uma ideia, São Luís e Jardim Ângela, aqui no território dos anos 90, era conhecido como Triângulo da Morte. Então tinha outro território que era o Capão Redondo. Então esses três era conhecido como Triângulo da Morte. Nós aqui da Fundação estamos próximo do cemitério onde enterrava muitas adolescentes, né? Nessa faixa etária de 12 até os seus 17 anos e 11 meses até mesmo a mais. Porém, essa faixa etária, grande maioria, adolescentes pretos, né, periférico, então imagina como que era aqui, o terror aqui, né? Eu lembro muito que tinha um pedaço que a gente até dizia que lembrava muito a história Faroeste Caboclo, Sim, da história do Renato Russo, né? Era o terror, então aqui era literalmente. caramba. Leandro, como é que você se torna uma exceção às estatísticas? Olha, vou te dizer que assim, eu falo que eu tive o privilégio de ter pais que cuidaram muito desse lugar, desse apoio. Eu acho que é onde a gente vai entrar um pouquinho na nossa conversa, que a gente vai falar muito sobre isso, né? Mas eu tive uma base muito de uma comunidade eclesiástica de base, né, católica, que trazia esse contexto, né? Onde mesmo a ONG, onde eu trabalhei por quase 16 anos, a gente tinha esse lugar de que eu fui educando lá. Então, eu já comecei como educando, conhecia toda essa base, até me tornar o educador e depois se tornar assistente técnico, até chegar na gestão de outro CCA. Ou seja, você é fruto também de um projeto social, Sim, o que já é uma sim. sinalização interessante, né, Leandro? Muito forte, né? A relevância do projeto social para dar apoio a políticas públicas, para dar apoio ao trabalho, né, que não deixa de ser responsabilidade do Estado, mas a gente, como cidadão, pode apoiar, né? E querendo ou não, né? Vou brincar aqui, vou entregar a minha idade. Com 40 anos, imagina, em 2002 a taxa como que estava, né? Recém saído de um lado que a sociedade daqui do extremo sul estava muito violenta. Não que hoje não tem, né? Mas esse lugar que foi criado, essa cultura de paz que foi gerando muitos jovens, né? Eu falo muito que até mesmo na minha época de escola, poucos jovens se formavam.
né? Então, e ser uma exceção já é um começo muito grande, né? É onde a gente olha para essa adolescência de hoje. Então, que adolescência é essa? O que que eles querem? Querendo ou não, o adolescente continua, né? Mudou só os tempos, né? Fantástico. Você está me remetendo a uma coisa que a gente comenta muito na Rede Cruzada, né? Como é importante a gente ter memória de que já fomos crianças, de que já fomos adolescentes, e que, apesar do contexto ser bem diferente, o ser humano não é tão diferente assim, né? Não. E eu acho que, particularmente, essa etapa que a gente vai conversar hoje, a adolescência, se nós adultos esquecemos, né, que fomos esses seres metamorfose ambulante, principalmente nessa etapa, a gente vai ser muito injusto com eles, né? Sim, sim. E tem um lugar muito forte, Renato, que a gente bloqueia essa fase da nossa adolescência, né? Vou entrar um pouquinho na psicanálise, mas depois a gente volta nesse lugar do socioeducativo e socioemocional que a gente trabalha com esses adolescentes, mas a gente faz esse bloqueio, porque às vezes nossos pais, ou até mesmo a sociedade, traz um lugar o quê? Você é criança para isso, você é adolescente para isso, você tem que ser adulto para isso, e quando a gente vê, 3 bloqueios ficou. Caramba, exato, exato. E aí, a minha última pergunta de curiosidade. Esse teu percurso, e eu até tive eu fiz esse depoimento para você pessoal, né, de que eu sou filho, né, de uma psiquiatra e psicanalista, então eu valorizo demais, né, essa formação. E como é que você, né, chega à psicanálise e, mais uma vez, furando a bolha, né? Eu tive, né, o privilégio, a sorte de ter tido um terapeuta também psicanalista freudiano por 25 anos. Gente, não é porque eu não tenho solução, não, tá? É porque a minha jornada de autoconhecimento foi longa. E um homem negro, né? E era, assim, inusitado, me ajudou muito no meu letramento racial, na minha compreensão, né, da minha branquitude. Mas como é que você chega a fazer formação em psicanálise e as motivações para isso, Leandro? Vamos lá. Como eu falei, né? Na minha trajetória, eu passei por vários setores dentro da assistência, até um pedacinho da saúde quando começa os CAPs infantil e adulto, né? Então, trabalhei por muito tempo com muitos psicólogos. E num trajeto desse na assistência, eu trabalhei no SEDECA. Então, trabalhava esse lado com crianças e adolescentes, né, que vinham desse processo. Eu ajudava a fazer os grupos junto com psicólogos. E aí foi soltando. E aí, um belo dia, fui fazer análise, me apaixonei pela psicanálise. Fui fazer onde no SEDES aqui um lugar hereditário totalmente de pessoas brancas. Aí eu falei, esse não é meu lugar. Aqui. E aí eu conheci uma escola onde era a professora e a dona uma pessoa preta, aonde aí me senti em casa, né? E dentro da periferia de São Paulo, querendo, é uma periferia melhor hereditária, porém uma periferia na Vila Mariana. Então tem todo esse lugar. Então foi todo esse processo que veio todo esse amor. Cara, fantástico. E assim, eu acho que só o fato da gente estar conversando, você já consegue ser, né? Por existir, você já consegue ser um fator, né, de inspiração, de motivação, de reflexão para muita gente, né? Porque você sabe muito melhor do que eu como faltam referências, né, Sim. para a maioria das crianças que tanto nós na Rede Cruzada quanto vocês na Fundação Julita atendem, né? Sim. Como você falou, você chega num ambiente acadêmico ou num ambiente de formação psicoterapêutica e só vai ver gente branca. Uhum. E aí, quem cuida dos meus, né? Quem cuida dos nossos, né? E você ser uma referência já faz uma diferença enorme e já motiva muita gente a, opa, vamos ser mais e mais, né? O que a gente lamenta é você ainda ser uma exceção, né, Leandro? É.
Eu vou te dizer que na escola que eu tinha professora e tinha mais duas pessoas, vamos dizer assim, de 30 pessoas, apenas três pessoas pretas. Caramba. Ainda tem esse lugar, né? E imagina, né? Eu vindo da periferia, e muitos que estavam lá, tinha um que vinha de Santos para fazer, mas assim, ele já era filho de judeu, então tinha já uma aquisição, né, financeira melhor, outra já era farmacêutica, advogada, enfim, daí para frente. Olha, é por isso que, assim, antes de qualquer coisa, né, da gente entrar no tema, se é. A gente já está no Já estamos tema, algumas no pessoas tema. podem não ter percebido, mas é, é por isso que a gente precisa celebrar um trabalho como o da Fundação Julita, como o da Rede Cruzada, que é esclarecer, né, para todas as nossas crianças e adolescentes que elas têm direitos e que é um dever da sociedade, um dever do Estado, proporcionar o mesmo acesso a todos, a tudo que as pessoas queiram, né? A gente ainda está longe disso, mas é preciso construir essa mudança, essa equidade diariamente. Então, eu celebro muito o trabalho da Fundação Julita, o trabalho da Rede Cruzada, que é para a gente ter cada vez mais Leandros, mais Luas Fonseca, que você teve a oportunidade de Sim, conhecer, porque teve um projeto, né, de Brasil que a gente precisa reparar, que a gente precisa corrigir, né? Recentemente eu li, aliás, Leandro, um artigo da Folha de São Paulo, Michel França, eu não sei se você já ouviu falar nele. não, não. Ele é um historiador negro e ele fala o seguinte: a gente estuda muito a necessidade de melhorar a educação básica por causa da baixa qualificação, né, das pessoas. E ele interessante, né? Baixa qualificação é como se o ser humano fosse passar por um processo de educação para virar só mão de obra, né? Não é um processo de construção de cidadania, não é um processo de construção de dignidade. É um processo de construção de mão de obra. E esse lugar que a gente traz muito, né? Colonialmente, né? Nós Perfeito. vivemos, né? Independente da nossa formação política, mas por muito tempo a gente estava nesse lugar, né? Então é mais fácil dizer, olha, você não precisa saber nada. Você não Isso. precisa ser protagonista da sua história. E quando você faz a curva, você, olha, tá vendo? Você está indo contra o sistema. E eu tenho que ir contra o sistema. Perfeito. Como diz o Krenak, né, Leandro? A gente não nasceu para ser útil, né? A gente Não. nasceu para viver, né? Para celebrar a vida. E, infelizmente, não é o que todo mundo tem direito. Mas o que eu queria falar é que o Michel França, sabe o que ele fala? A gente tem que cuidar também de um novo projeto de educação das elites. Porque a elite brasileira, inclusive, eu vou falar uma coisa delicada aqui, depois eu posso apanhar, as escolas frequentadas pela elite são escolas para formar pessoas que têm projetos para si mesmas e não para um país, para pensar na coletividade. É um projeto para pensar na sua carreira, para pensar na sua vida e, pior, né? Como é que a gente vai continuar explorando as outras pessoas? Então, ele fala de uma maneira muito corajosa e muito contundente o seguinte: a gente tem que rever também a educação das elites. Não é só o ensino básico, é Não. o ensino público, vamos mudar essa educação das elites, porque isso pode tornar as coisas um pouco mais fáceis lá na frente, né? E eu acho que no próprio gancho da nossa fala mesmo, Renata, dessa live, a gente já começa a fazer um movimento diferente. Olha, vamos ver essa elite, né? Eu admiro muito um ex-ministro, Joaquim Barbosa, que ele tentou fazer esse processo, né? E quando ele começou a mexer muito, a sociedade fez o quê? Tá vendo? Olha, está errado. E quando ele foi mexer muito, mexeu no lugar onde vai mexer na nossa base, que é a nossa família. Então, mexeu aí, a gente fala assim, olha, deixa eu dar 10 passos para trás. Perfeito.
Perfeito. Né? E esses adolescentes, né, que não dá para falar da criança nem do adolescente, nem, a gente pegando esses dois ganchos, esse lugar de como que essas crianças que estão nas periferias de São Paulo, do Rio, da onde estiver, elas podem ser protagonistas dessa história. Então, fazer semear esse lugar, o primeiro ponto é você acolher. Se você não acolhe, elas só vão para cima. É ferro e fogo toda hora. Se você não conhece a história dela, da criança que ela foi, da família que ela tem, a gente não consegue hoje achar resposta para algumas situações que ela traz. Por que a fulano é tão agressivo? Por que a adolescente é tão não escuta? Ela foi escutada em algum momento, né? E às vezes eu pego o gancho quando eu estou falando com os educadores e falo assim, olha, a gente tem que ver, julgar e agir. Parece fala, né? Até uma colega daqui do trabalho falou assim, nossa, você é muito eclesial de base, porque tem esse lugar. Porque a gente tem que ver que história é essa. Julgar o quê? A história que ela está vivendo hoje e agir. Como que eu faço para essa criança agir? Para onde eu vou fazer ela olhar? Para Fantástico. onde eu vou fazer ela se auto-julgar e se auto-ver, né? Leandro, então, você está dizendo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é acolher, né? Escutar o que essa pessoa tem a dizer, né? Exato. Porque a gente às vezes acha que uma criança e um adolescente não são pessoas ainda, né? É uma folha de papel em branco que está toda rabiscada, mas na verdade eles já trazem uma porção de coisas. Sim, sim. Aconteceu uma situação, tem acho que um mês e meio, né? Uma adolescente, a gente já tinha feito conversas, junto com o educador, junto com a família. E aí ela espanou aqui dentro. Espanou, daí ela foi falar comigo, eu falei, olha, agora eu não consigo falar com você. É melhor amanhã a gente conversa. Por mais que seja, ela precisa entender que lugar é esse. Que do mesmo jeito que já teve várias histórias, várias conversas, variações com ela, ela também precisa entender que vai ter um momento que a gente vai ter que parar e olhar para nós, porque senão a gente vai explodir junto com ela. E a gente tem esse direito também de dizer, não é só o outro lado, o nosso lado também. E eu falo muito aqui com os educadores, gente, olha, o ECA é novo ainda, mas a gente também tem que olhar que lugar é esse que o ECA está trazendo, né? Fantástico. Então a gente começa a trazer essa locomoção para o adolescente já começar a entender, olha, ele teve o limite dele e eu também tenho que dar o meu limite. Então, a mesma coisa que a gente vai receber todo aquele acolhimento. Que momento você me acolheu também? Eu Ou seja, estou dando esse exemplo, Renato, você pode até me cortar, ó. Leandro, olha, que exemplo aqui. não, fantástico, porque você está trazendo a perspectiva de que não é uma cultura dialógica, né? Não é uma Exato. cultura de, olha, a gente atende crianças e adolescentes, a gente acolhe, e não é uma questão de cuidado só, né? Olha, tá bom, eu vou te escutar, eu vou atender todas as suas expectativas e demandas. Não, Uhum. olha, você tem seus direitos, né? Você merece ser entendido, contar a sua história e a gente compreender. No entanto, você também tem um aprendizado de escutar o outro, de considerar o outro, de respeitar aqui na sua frente, como por exemplo, né, Uhum. um educador social, ele também traz as suas histórias e é um Exato. encontro, né, um E é um encontro encontro. de almas, né? E a gente tem que entender que esse encontro está dizendo também. Será que eu só vou trazer a necessidade do outro? Só porque aquele adolescente está trazendo toda a Perfeito. demanda, mas o que ele está querendo ser protagonista dele mesmo? Que, é- que aí é onde que dá aquele choque, né? Eu preciso me ouvir ou eu tenho que ressignificar a minha história? Que história é essa, né? E é porque esse trajeto, né? E por que esse E trajeto? você traz, e assim, não por acaso, né, com a sua formação, nada é por acaso, né? Não. Aí, muitas pessoas, né, até com uma postura assim, meio determinística, né? Ah, essa agressividade, essa violência, essa falta de educação tem motivações
e traumas e dores que, se você ignora, você faz um julgamento Exato. muito pobre, muito preconceituoso. E talvez você não alcance aquela alma, né? Aquela pessoa. Aquela história, e como que eu estou refazendo aquela vírgula que foi colocada na história desse adolescente, né? Ou dessa adolescente? Porque às vezes tem tanto aqueles porquês que não foram respondidos, aqueles porquês que foram colocados, e aqueles porquê que vão se existir futuramente. E ela precisa entender aonde começou tudo, que base foi essa, que lugar eu quero alcançar, e cada camada foi atingida, né? Fantástico, fantástico. E aí eu assim, vou fazer uma pergunta básica de leigo. Como é que eu faço? E eu vi, né? Eu estudei o trabalho de vocês, né? Tem um aspecto muito importante nesse trabalho de contraturno escolar, inclusive, Sim. de aumentar repertório cultural, de apoiar na complementação escolar, etc. Como é que eu faço todo esse trabalho? Como é que é essa combinação, esse equilíbrio entre toda essa escuta, todo esse acolhimento, todo esse aspecto de encontros de pessoas e, vamos dizer, os objetivos do projeto de vocês, do ponto de vista de alcançar alguns resultados de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento socioemocional. Como é que é esse equilíbrio? Vamos lá, né? Primeiro que a equipe aqui são formada com 3 educadores e uma auxiliar, que não é mais auxiliar, que é educadora 20 horas, tem que relembrar isso, que às vezes dá ainda uns estralos, e uma assistente técnica, né? E comigo na coordenação desses 5 seres iluminados que estão nesse apoio, né? Que lidam E com fora isso, quantas crianças e adolescentes? 210. Uau! Hoje nós está quase completo, né? Nós estamos com 205, nós vamos começar a chamar agora. Mas aqui na Julita nós temos o diferencial, né? Que nós temos alguns pilares que são muito fortes, né? Que é o Centro de Cultura, o Centro de Esporte, o Centro Ambiental e o Centro de Saúde, né? Então, as crianças têm lugares, e os adolescentes, eles têm esses 3 pilares que vai dar esse suporte. E aí tem mais 2, que é o socioeducativo e aonde entra o socioemocional também, que é aquele lugar que é na roda de conversa, a adolescente vai trazendo o que aconteceu no seu dia a dia, ou às vezes no atendimento individual, juntamente eu sempre faço, eu falo que a minha coordenação é compartilhada, né? Então, esse compartilhar com todos, né? Que eles precisam saber que às vezes eu estou ali na coordenação, mas tem os educadores que estão na ponta, né? Eu falo muitas vezes brincando que eu levo a fama, mas quem carrega o piano é os outros, né? Mas esse lugar, eu acho que esses pilares, literalmente, o centro de esporte é onde trabalha esse lugar que a criança, esse adolescente consegue ter um espaço onde tem todos os tipos de esporte, né? Então, ele consegue, desde do futebol até o Marco Lele, que nós tivemos uma atividade recentemente, né? Então, todo esse processo. E o centro ambiental, onde o educador, juntamente com o centro, desenvolve uma atividade que é desde estar dentro da comunidade mesmo, ou desde criar um hotel para insetos, Uau! né? Do centro de saúde, nós temos a nutricionista que faz a oficina juntamente com os estagiários dela, que é desde fazer um alimento de plantas, que agora fugiu, que pode se comer, agora fugiu o nome. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Em inglês é plant-based, né? Isso, esse Eu vou trenzinho aí. lembrar. Aham. Plantas alimentícias. Meu ponto eletrônico chegou aqui, ó. Tem Que até barato. ponto eletrônico, né? Isso é que é Mas tecnologia, hein? não é? E o centro de cultura, Renato, traz muito esse lugar, não só o cultural do básico, mas assim, olha, aqui temos o maracatu, temos o samba reggae, né? Onde nós estamos aqui mesmo é do Centro de Cultura, que tem essa biblioteca aqui fantástica, né? Então nós temos todo esse lugar. E é muito no socioeducativo, os educadores mapeiam todo esse processo, né? Nós temos um coordenador pedagógico que dá para nós esse suporte, né? Então nós temos alguns diferencial que algumas organizações não têm, né?
Então, esse processo de vivência não é só da prefeitura que manda esse lugar de parceria, mas Perfeito. dentro do processo que a organização já olha o território do Jardim São Luís. O que está dando? O que precisa? Né? Então, tem muito nesse E, lugar de vivência. e eu estou vendo assim um trabalho multidisciplinar mesmo, né? Exato. Para ter uma ideia, a equipe, eu tenho como a psicanálise mais a administração de recursos humanos, mas a grande maioria dos educadores é da educação física. E a assistente Olha que interessante. técnica formada em nutrição. Olha como que é múltiplo, né? Daí você fala assim, nossa, Helena, mas como que dá conta? A gente consegue fazer toda essa ligação, né? Uma E a gente vai pergunta: conversando com os pares. vocês têm assistente social Temos, nesse temos, ecossistema? temos. Temos o Wes, que ele trabalha toda a organização, e a Janaína, que está mais no centro de saúde. Perfeito, entendi. E o trabalho com famílias? Vocês Ah, trabalham com as famílias sim, desses sim. beneficiários? Toda última terça-feira do mês nós temos reuniões com famílias. Aonde a gente, na última agora, nós apresentamos qual será o nosso projeto e o nosso tema gerador. Que o nosso tema gerador desse ano é identidades, um leque, né? O ano passado a gente trabalhou afetos. Então, todos os tipos de afetos. E a gente trabalhou junto com as famílias. Porque não dá para a gente não trabalhar com a família, só falar assim, olha, o seu filho está aqui, ou a sua criança está aqui, e a gente vai trabalhar com eles. Se não trabalhar com eles. Porque a base fica ali, né? Se a base não está entendendo nada, Perfeito, claro que assim, perfeito. não é fácil, viu? A gente rala para trazer a família para esse encontro, É, né? não é O muito ano diferente na rede cruzada. O ano passado, no final do ano, a gente teve um momento com a família na Julita. Então, eles fizeram, a gente passamos um filme, uma série, né, um trechinho de uma série, e depois nós fomos brincar. O momento desse brincar. Então, as crianças e os adolescentes que montaram todas as atividades e fizeram com seus responsáveis. Ah, que barato. Então tem esse lugar. Fantástico. Claro que a gente traz alguns temas polêmicos, né, que precisa dar uma mexida, principalmente da tecnologia, do celular, que está num boom, né, dessa agora, se pode ou não pode, o que é real, o que não é real. Porque, assim, a tecnologia, a gente também tem esse lugar. Mas a gente usa a tecnologia para eles entenderem que o lugar é esse. Não é só, vamos ver o Instagram. É só fazer negócio do dedo, né? Parece que está só jogando, né? Aham. Mas nesse lugar de olhar assim, olha, a sua tecnologia, o que você pode usar com isso? O que Como você ela pode pode te fazer? beneficiar, né? Exato. Que legal. E é bem nesse. Ou seja, porque essa é uma conversa que tem acontecido muito, né? O quanto é, esse mundo digital, especialmente as redes sociais, tem interferido, inclusive negativamente, na, na formação, né, dos adolescentes e dos jovens. E você está trazendo uma perspectiva de como usar, né, isso a favor da formação desse adolescente. E como é que tem sido essa experiência, Leandro? O quanto você vê essa galerinha já inserida nesse mundo e dispersa ou é, É aprendendo a usar complicadinho. a Tá, favor? Oi? tá começando a engatinhar. Sim. Porque assim, quando a gente começou, quando eu chego, a gente e assumo a coordenação, a gente começa a olhar o que esse adolescente está pedindo. A gente, a nossa briga maior, vamos usar esse termo, né? Não gosto muito de usar, né? Nossa discórdia era que o celular era usado na hora que o educador estava falando. Perfeito. E aí é como a gente mudar esse lugar. É mais na faixa etária que a gente quer falar mesmo, de 12 para até os 14 anos e 11 meses, que o CCA atende, né? Mas como que, às vezes, a criança em casa recebe todo esse processo, né? Então, olha, você fica na tela é mais fácil. Você não me atrapalha, você não faz nada, você não está me atrapalhando. E aí foi crescendo e foi levando, né? E aí quando chega num lugar onde fala assim, não é que você é proibido de usar, mas é o momento. São os acordos que às vezes não Perfeito. tem em casa. E aqui nós
muito esses acordos combinados com eles. Então, mas eu não sabia, mas você acordou junto com a gente. O grupo acordou. Não é Aham, só. O Leandro aí tirou uma cartola e falou: não vai poder celular mais. A Julita vai proibir o celular. Não. Esse lugar dos acordos que foi perfeito, criado juntamente com vocês. perfeito, perfeito. A gente vive uma situação muito parecida. Agora, Leandro, tem muita contribuição aqui. Deixa eu só compartilhar com você alguns comentários, porque Vamos. isso pode servir também de uma, um, uma provocação, um gatilho para você. Olha, tem uma pessoa aqui que eu sou muito suspeito, chamada Ana Helena Sena, que nada mais, nada menos é do que a minha irmã. Ela está falando que as plantas é o punk, Isso. plantas alimentícias não convencionais. Obrigado. Aí, nome de flor que está aqui, o Instagram dela, ela diz assim: o trabalho realizado no centro, né, da criança e adolescente da Julita possui um diferencial no desenvolvimento das crianças e adolescentes lá do território. A Amélia fala da relevância de trazer a família para perto, né, para fortalecer vínculos e ser parceira no processo. A E, Lua da Rede Cruz. Oi, desculpa. Vai lá, não, vai acho lá. que esse lugar que ela traz é muito importante, sabe, Renato? Porque não adianta só deixar assim, né? Por muito tempo, o CCA foi conhecido como Depósito de Crianças. Eu deixo lá. O que é o CCA? Eu deixo lá meu filho. Ele sai da escola, fica lá, ou ele vai, antes de ir para a escola, eu deixo lá. E até mostrar que não é um depósito, e isso a gente ouvia da educação também, olha, as crianças do CCA só dão problema. Hoje já está invertendo. Muito bom, muito bom. A Lua, ela menciona aqui o seguinte, quando você estava falando, né, da, do convite para os pais e das crianças e adolescentes prepararem atividades com e para os pais, a Lua está dizendo que na Rede Cruzada, né, a gente faz esse movimento em maio, agora, na Semana Mundial do Brincar, né? Legal. A Eita Ferro, DNLA, ela diz assim, incrível. E ainda tem o voluntariado que agrega muito no propósito da fundação, ou seja, além de toda essa equipe que você menciona, vocês ainda têm o Sim, voluntariado. Explica sim. para a gente aí Eita. o voluntariado. São empresas que vêm aqui, parceiras, né, que ajudam em alguma atividade. Né? Nós tivemos no ano passado o DBT, que foi da Fundação Vivo, Telefônica. Telefônica? Deixa eu ligar no meu ponto aqui. Isso, tá, tô certo. Ó. E aí que fez uma revolução aqui dentro. Então, deixou mais tecnológico a nossa biblioteca, com livros, a sala o auditório mais tecnológico, e até trazendo materiais que possamos utilizar no nosso dia a dia. Então, tem a MAF, não sei se você pode falar, mas eu estou usando aqui, né? É bem parceira nossa, que está sempre assim, que tem os jovens monitores e o Comunidade em Movimento, que eles patrocinam nesse lugar da educacional, onde eles Fantástico, conseguem faculdade, né, durante 2 anos mais ou menos, e depois devolve para a comunidade. fantástico, fantástico. Ou seja, estou aprendendo aqui que vocês têm uma relação muito forte com investidores sociais, que, como contrapartida, tem o voluntariado, Sim, e além deles né, terem essa oportunidade de contribuírem com o trabalho, vocês acabam também recebendo aí todo esse suporte de conhecimento, de tempo das conhecimento. pessoas. Exatamente. Fantástico. Porque o voluntário ele tem que entender por que ele está ali, né? E aqui a gente Aham, tenta trazer nesse lugar de eles entenderem qual é o papel, né? Que a Julita não é só aquele lugar, nossa, eu fui voluntário para ajudar crianças, né? Como muitas vezes se usa. Não, você está indo ali porque você está entendendo o papel e a missão dessa organização. perfeito. Não é à toa que a Julita está mais de 70 anos no território. Então, esse lugar precisa ter muito visto, né? Não dá para chegar do nada, né? Por isso que a gente tem um setor de parcerias que filtra todo esse lugar, né? O Perfeito, lugar da comunicação que tem que fazer todo esse processo. perfeito, perfeito. E vamos falar de alguns diferenciais que, pelo menos, eu não sei se eu estou imaginando, fantasiando,
Mas, por exemplo, me chama muito a atenção uma coisa que sai do lugar comum, mas que fala muito com as demandas até do planeta, né? Quando você fala dos pilares cultura, esporte, saúde, e aí você traz o ambiente. Isso, para mim, é um belo diferencial do projeto de vocês, do programa de vocês. Por que esse destaque à educação ambiental? Vou te dizer, porque assim, dentro da própria. Quando a gente vai montar o projeto CCA, quando a gente recebe da prefeitura, você precisa trabalhar com ambiental. Mas não é um ambiental eu vou pegar uma garrafa e reciclar, né? Você tem que entender o porquê do planeta. Esse aquecimento, esse lugar, né? E estamos dentro de um pedaço da Mata Atlântica, aqui dentro da Julita. Então nós temos um espaço aqui que a gente chamamos de fazendinha, onde tem galinhas, pavões, né? Já teve ovelha, agora elas estão num lugar dedicado a elas, né? Então teve muitas coisas nesse lugar. Então a permacultura também, nesse lugar de recolher, ainda bem que eu não esqueci, olha, porque senão eu ia apanhar amanhã. Então tem esse lugar desse cuidado, né? Aham. E aí tem esse lugar de Ah, recolher água porque então. de chuva. Tem o soleil aqui que as crianças estão revitalizando. Não, então a minha fantasia não estava Não, errada, Leandro. não. É nessa questão da formação desse cidadão, a responsabilidade com o planeta, com os outros seres vivos e que está tudo Tudo. conectado, né? Porque quando você fala em permacultura, é realmente uma perspectiva, né? De olhar a natureza não como recurso, né? Mas como a nossa casa, né? O vivo, né? Aham, Que é um ser perfeito, vivo perfeito. também. Um ser Fantástico, vivo. fantástico. E assim, eu faço essa pergunta também com interesses, porque é uma discussão que a gente vem tendo na Rede Cruzada de que nesse processo de uma educação mais transformadora, além dela ser antirracista, humanista, ela tem esse caráter ecológico, mas não é o ecológico, né? Como você fala, né? Ah, reciclagem, vou plantar o feijãozinho. Não, é o entendimento de que nós, enquanto espécie, somos mais um dos componentes desse grande viver, né? Sim, Que não é só nosso, não. né? Nós temos um grupo aqui que é dessa faixa etária que o ano passado eles tinham um dia da semana que eles recolhiam todos os papéis que tinha na fundação. E até eu acho que tem que voltar, porque a gente acaba fazendo muito resíduo. Isso até é um puxão de orelha para mim e acredito que o ambiental vai me recordar e vai me puxar a orelha depois, né? E era muito nesse lugar deles falar assim, olha, isso aqui não foi a gente, mas a gente está recolhendo. Porque esse espaço é meu. Eles entendiam que era a casa deles, né? De uma certa forma, Uhum. né? Então, Fantástico. tem muito esse lugar, sabe, Renato? Perfeito. E até mesmo no plantio. Eu lembro que o ano passado, a gente trabalhando com o ambiental, os menorzinhos de 6, como a gente fez um grupo diferenciado no ambiental, multietários, Uhum. então foi dos 6 até os 14 anos. Eles fizeram hotel de inseto. Eu ia te perguntar, que eu estava curiosíssimo, o que é isso? Eles fizeram uma casinha e literalmente tinha suporte, parecia hotel mesmo. Então, bem dividido. O educador pediu ajuda do pessoal do operacional daqui da fundação para montar juntamente com eles. Então, foi eles que colocaram a mão para fazer as coisas mesmo, né? Uhum. E eles tiveram muito prazer. E ainda existe os hotéis aqui na fazendinha. Fantástico. E assim, e ao mesmo tempo, né, como é um trabalho integrado, você está desenvolvendo aí o que você fala dos aspectos socioemocionais, de trabalhar em colaboração, de pensar junto, Sim, deve ter correlação com coisas que eles estão aprendendo na escola, né? Eu muito. imagino que para fazer um hotel, né, tem conceitos aí matemáticos, tem design, tem uma opção de coisa Tudo. que Se entra no total, né? No e total. duas coisas que eu não quero
perder a chance de aprender com vocês. Ver se eu entendi também. Apesar de vocês terem esses pilares, dá para ver nitidamente que todo o trabalho é integrado e provavelmente o fio condutor desse trabalho integrado é o projeto gerador, né? Exato. E explica para a gente, eu estou curiosíssimo, que é o projeto desse ano Identidades? Vou só puxar um pouquinho do ano passado, que a gente trabalhou todos os tipos de afetos, né? E teve uma família que até eu coloquei como destaque no nosso relatório anual, que a família, daí você vai entender o porquê desse identidades. A família tinha uma grande dificuldade de entender a adolescente. Ela é filha única, né, de menina, mas tinha mais um menino, mas era mais nova, e ela não tinha uma relação muito boa com a mãe. Então era um choque, choque, o tempo todo. E aí a gente trouxe essa família para conversar, para entender esse lugar, né? Aonde foi todo esse lado de afeto, de entender que filha é essa, quem é essa mãe, quem é esse pai, que o pai também a gente conseguiu trazer. E ela muito emocionada, trazendo todas as emoções. Essa minha mãe é assim, é assada, meu pai. Eu não sei o que dizer do meu pai. Como assim você não sabe dizer do seu pai, né? E aí chegamos nesse ponto de falar, olha, acho que tem um lugar muito forte que a família precisa se ver, né? Que daí elas entenderam. No final, só para resumir, para a gente chegar num tema gerador que a gente entendeu todo esse processo, eles conseguiram entender que a família precisava estar mais próxima. Precisava no momento dos três. Porque Perfeito. o filho mais velho já estava voando. Aham. Já estava bem entendido algumas coisas. E chegou nesse processo que, peraí, a gente está deixando ela mais solta, né? Um solto que é, ela tá ali, eu tô dando tudo que ela quer, ela tem um iPhone, ela tem isso, tem aquilo, mas o principal era o afeto que não tinha. E aí, quando a gente chegou no final de dezembro, a gente falou assim, que tema nós vamos trabalhar? E aí entrou esse, bom, identidades. Então, é desde gênero, desde religião, desde lugares, que lugar é esse, que estado é esse, e a gente está nesse processo. E quando eu trouxe o Marco Lelê no esporte, já começou dessas identidades, né? Dos Fantástico. povos, né? Então, trouxe esse lugar. A gente está aqui hoje na biblioteca, está num tema dos povos originários, né? Então, está todo nesse lugar, desde entender essas identidades. Não posso falar só da identidade eu, pessoa, mas que lugar que eu estou vivendo. E quem eu acolho nessa sociedade, né? Fantástico, fantástico. E aqui eu estou viajando de novo. Você já se traz, né, como um homem preto, ou seja, trabalhando identidades, com certeza tem questão de gênero, tem questão de etnia, tem questão de classe, tem questão de localização geográfica. E como você coloca no plural, né? Eu não sou só isso, né? Eu sou isso e Isso, isso e isso e isso. E tem essa pluralidade que faz que se a gente quiser, a gente aproveita, né? Ou então a gente briga, a gente, né? exato. Então é mais fácil aproveitar, né? É mais fácil Isso. aproveitar. Porque se a gente for brigar, a gente vai entrar em todos os contextos, né? E Porque aí já vai falar trabalho assim, mas bonito. olha, eu não tive essa experiência. Não, você teve, mas você preferiu brigar. Uau. Agora, Leandro, como a gente trabalha, né, num projeto que tem algumas similaridades, nós temos um desafio aqui imenso, que é o seguinte: Eita, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente e a gente celebra, tá? As escolas aqui no Rio de Janeiro, principalmente em Funde 1 e Funde 2, né, anos iniciais e anos finais, está tendo um alargamento do turno, né? E aí está reduzindo o nosso tempo de contraturno escolar. A gente celebra que o Estado está oferecendo mais tempo e tomara que seja mais tempo de qualidade com essa garotada. Mas o fato é que, objetivamente, a gente tem um desafio de que a gente tem tantas expectativas e ambições de fazer um trabalho
com trilha cognitiva, com trilha esportiva, com trilha de repertório cultural, socioemocional, e a gente está se vendo comprimido pelo tempo. E só Você fechando, está contando né? Exato. E você está contando uma história e toda alinhavada, linda, desse trabalho integrado, multidisciplinar. Como é que vocês conseguem fazer isso com o tempo disponível que a gente tem? Ô, Renata, eu vou entrar nesse negócio da escola em tempo integral. Não é que nós somos contra. É porque como que tá vindo isso, né? Aqui também nós estamos no território a mesma coisa, viu? Nós estamos assim, perdemos muitas demandas, sim, porque foram para a escola integral. E as escolas que não são ainda, não dão conta do Perfeito. número de crianças que querem ser transferidas para essas escolas. E a gente entra nesse lugar. Deveria fazer o quê? Se conversar as secretarias. O que a gente pode fazer em conjunto? Né? Nós vamos ter um seminário aqui em São Paulo, dia 12 de maio, para falar sobre isso. Somos contra ou somos a favor dessas escolas integrais, né? Uau! E aí é esse lugar. E eu faço parte de um fórum também, do Fórum da Criança e Adolescente. E eu sempre falo, a gente não somos contra. Mas como que eles estão sendo instruídos? E não adianta eu colocar até as 4:30 da tarde se a criança vai ter uma vacância de 3 horas. Seria o contraturno. Perfeito. Que infelizmente a gente está vendo acontecer no Rio de Janeiro. A criança passa mais tempo na escola, mas não necessariamente é um tempo em que ela está realmente aproveitando. O, Tem o muita tempo. ociosidade naquele tempo, fica no pátio sem ter o que fazer. E aí você fica se perguntando, então por quê, né? E por quê? E o porquê? Porque no papel, Renato, é lindo. Ter robótica, ter não sei o quê. Mas tá, o que está acontecendo? Não O que tá. está Não está tendo. acontecendo de fato, né? Exato. Não está tendo isso. E você falou alguma coisa que me chamou a atenção, que você fala as secretarias. Eu estou entendendo que vocês aí em São Paulo, e particularmente a Fundação Julita, tem um vínculo muito forte com a Secretaria Municipal de Assistência Isso. Social e deve ter a Secretaria Municipal de Educação. E aí existe essa tensão, não vamos falar conflito, essa Isso. tensão. Porque Aqui elas não no se Rio, falam. pois é, só que aqui no Rio, eu acho até que a gente que eu falo como instituição, Verdade Aham. Cruzada, a gente está num estágio de maturidade um pouco menor, porque a gente tem uma relação forte com a Secretaria Municipal de Educação, mas eu estou aqui com inveja, mas é um aprendizado da gente desenvolver uma proximidade, uma relação com a área de assistência social mais forte, né? É e não é, viu, Renato? Vou até É e não é. Porque assim, Estou aqui nós temos. romantizando, né? É, foi muito. Você romantizou bonitinho, viu? Fiz até coraçãozinho que fosse tudo real isso. Mas aqui dentro da assistência social nós temos uma briga muito forte. Porque assim, eles querem que nós temos a demanda, eles querem que nós temos a qualidade, mas o mais importante para eles é a quantidade. E quando você vai ver esse lugar, o repasse verbal não faz para você ter a qualidade e a quantidade, porque a gente se perde. Porque tem que apertar dali, suprir dali. E quando você vê o que acontece, algum lugar vai ficar vazio. Mas aí a gente Perfeito, tenta trazer esse lugar da qualidade ser melhor. Né? A gente perfeito. tem, pelo menos o CCA daqui, tem uma gestora de parceria muito parceira, literalmente. Então, não é só que ela vem olhar o que foi feito, mas ela olha e fala assim, olha, você está agindo com qualidade. Você não chegou a atingir os 210, mas os 205 que você tem, olha como eles estão sendo atendidos. Perfeito, perfeito. Mas assim, é briga, tá? A gente vai lá brigar com a secretária, a gente Ah, vai e eles pedir lá. brigam pelos 5 que estão faltando. Exato. Caramba! Exato. Ah, tá, entendi. Agora entendi melhor ainda. Por isso que eu falei, você romantizou, foi bonitinho, porém, tem esse lugar. Mas claro que assim, a gestora, ela traz, olha, mas olha como está sendo desenvolvido. E aí, quando você mostra, fala, e aí agora? Como que Aham. eu vou bater de frente?
Mas ela cobra esse lugar dos 5 que falta. Fantástico. Ó, não posso deixar de mencionar aqui, você trouxe seu fã-clube, tá? O Rick dizendo que você é uma inspiração, a Di Gomes dizendo que você é uma referência, Eita, mas, olha, eu posso dizer porque eu estou sendo assim, eu tive uma conversa com você muito rápida semana passada, a gente está tendo esse papo aqui, eu estou me habilitando a entrar nesse fã-clube, tá? Eu quero fazer realmente muita obrigado, troca com obrigado. você. Eu acho que Gratidão. não, é sério mesmo, Leandro. Eu imagino que a gente pode, assim, né? A gente teve essa conversa semana passada, eu, você e a Lua. Quantas coisas para a gente trocar, porque os desafios são parecidos, os propósitos são os mesmos, e trocar experiência, aprendizado. Quando eu falei que ia fazer essa live com a equipe, eles falaram, vamos já montar para fazer com o pessoal. Nem que a gente faz Oba! online, mas podemos ir. Eu me coloco para ir para o Rio, não tenho problema nenhum. Não, e vice-versa, Leandro, porque particularmente esses últimos minutos, né? É, é muito legal, muito bonito a gente contar a história bonitinha, o sonho, mas o que vai fazer diferença é na hora da gente ir para ação e ver isso, né? Que eu falei, né? Da Exato. gente não romantizar e realmente ver aonde realmente pega as, as situações, né? Que colocam a gente em desafio. E papo bom é rápido, né? Já Triste, são né? 3 E para poderia as 8. ficar. Mas antes da gente terminar, é, eu queria, eu queria explorar só mais uma coisa, né? Quando você fala da dimensão, por exemplo, saúde, vocês acompanham, monitoram, ou é esse trabalho que você falou mais na questão da alimentação saudável? Como é que é? Também, né? A gente tem muita criança de TEA, né? TDAH, a gente acompanha junto com os CAPs e com os UBS, a gente tenta, né? Porque às vezes a gente tem a Perfeito. dificuldade também de esbarrar na Secretaria da Saúde, ou então, olha, vamos marcar, daí marca, não consigo, que mudou o médico da família. Mas a gente tem uma parceria muito boa com, pelo menos com as UBSs próximas da gente e o CAPS que nós temos aqui. Tem esse lugar de porta aberta, mas às vezes, né, destrava um pouquinho, né? A gente conversa, né? Eu brinco muito, falo assim, gente, vamos tomar um café? Eu gosto desse negócio de tete-a-tete, né? Vamos tomar um Aham. café? Porque daí fica mais fácil. Ou então, chega lá de surpresa, minha filha, eu tentei entrar em contato, mas tá tão difícil, daí a gente bate na porta. Vai lá e toma um café com a coleguinha. Não, e A gente olha, tem esse muito. acompanhamento também. Antigamente, né, a gente tinha um multi, né, que trabalhava, tínhamos uma psicóloga que fazia atendimento, alguns casos, né, 4 atendimentos só breve e já encaminhava para a UBS para continuar o acompanhamento. Porém, né, parceria, você sabe como que é, né? Quando não vem a verba, se Aham. acaba, aí a gente tem que dispensar o profissional. Mas assim, eu estou quase há 3 anos na Julita, nesse período todo, eu vejo que os educadores conseguiram pegar algumas artimanhas que pode trabalhar, sabe? Não entra o lado psicológico, mas consegue Trabalhar nas usar. brechas. Exato, né? Exato. Eu uso outro termo, mas não pode usar aqui, não. Né? Mas a gente Eu acaba entendi. fazendo. Hã? Eu sei o que você quis dizer. Tenta, né? A gente não. Mas assim, esse lugar muito forte, sabe, Renato? De conseguir entender. Às vezes já bater com nossas histórias, a gente tem que entender na história do outro, mas precisa entender o que que eu melhorei em mim, que eu consegui andar, né? A gente vai lá, olha, eu acho que não dá certo, mas vamos tentar. Aham. Não, e olha, que legal eu escutar de vocês que é uma situação também semelhante a nós, que muitas vezes as ONGs, as organizações da sociedade civil, elas acabam, na ansiedade de querer ajudar, querer substituir o papel do Estado, dos equipamentos públicos e etc. E eu estou vendo que vocês, assim como nós, busca fazer a rede de apoio funcionar. Ou seja, se eu tenho UBS, se eu tenho clínica da família, eu vou encaminhar. Se eu tenho CAIS,
eu vou encaminhar essa situação para que a rede de garantia de direitos funcione. E não, lá não funciona, então a gente vai fazer aqui, né? E aí vai absorvendo coisas e é aquela proteção demais desprotege, né? A gente Exato. tem que fazer com que as políticas públicas sejam implementadas, que os equipamentos públicos funcionem com qualidade e não assumir para a gente as coisas. Porque, Isso faz sentido? total. Porque, assim, por muito tempo aqui, pelo menos aqui na assistência social daqui de São Paulo, achava que poderia fazer tudo. Mas a gente tem que lembrar que tem os coleguinhas. Os coleguinhas não estavam fazendo, né? O coleguinha precisa fazer. E o território eu vou usar os dois territórios que eu convivi, a gente tem esse, que acaba pegando, né? Não, vamos resolver. Vamos resolver. E aonde a gente está sendo tal protagonismo dessa família, protagonismo dessa saúde, protagonismo para dizer, ó, fulano, isso é seu. Eu te encaminhei. Eu só Perfeito. quero a tua resposta. Muito bom. Como que tá? Muito bom. Fantástico, fantástico. Olha, que pena, Leandro, mas é bom a gente ficar com esse gostinho de quero mais. Eu primeiro, né, da minha parte, eu quero te agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade e por você falar desse trabalho fantástico da Fundação Julita. E melhor ainda, né? Você coloca um tempero que a gente vê que é espontâneo, é seu, sabe? Você está falando com o coração, está falando com muita objetividade, com muita tranquilidade do trabalho que vocês fazem. Parabéns, desculpa. Imagina. Parabéns, obrigado por compartilhar isso com a gente. E eu quero te deixar à vontade para você passar aí seu recado para a galera que teve esse privilégio de te escutar por aqui. Olha, eu vou te dizer, Renato, que quando eu cheguei aqui hoje na fundação, eu falei, gente, eu estou ansioso para fazer isso. Até brinquei. É mais fácil eu conversei com o pessoal da comunicação, eu falei, olha, eu estou ansioso, mas você vai tirar de letra. Eu falei, as minhas lives eu dou conta. Eu dou conta. Eu controlo o meu negócio, né? Mas de uma ONG, olha que prazer, né? A Eu acho que representação, né, institucional. institucional, fica, como assim? Representar a instituição, né? Já precisou falar um A, B ao contrário, né? Mas eu acho que o que você trouxe foi literalmente assim. Eu trouxe tudo que eu já vivi e que estou vivendo, né? Até hoje, até esse exato momento, né? O presente. Mas eu acho que, de primeiro lugar, Renata, agradecer a vocês pela essa parceria que nós estamos tendo, né? Que Rede bom. Cruzadas. Eu vou dizer em nome da organização gratidão por esse período aí de 1 hora, Poxa. né? Gratidão mesmo. A Lua também agradecer. Me deixou bem tranquilinho, né? E dizer agora, né? A minha equipe, essa equipe que eu tenho aqui, do Ótimo. CTA, todos os outros 5 pilares também nesse lugar. O meu ponto eletrônico aqui, eu não posso deixar de agradecer também, né? Tem um ponto Fantástico, eletrônico. maravilhoso. Né? Então, acho que agradecer esse povo todo que dá essa confiança pra gente, né? Não adianta ser apenas trabalhador, né? Você tem que se Olha, sentir pertencente dessa organização. você pode ter certeza que você transmitiu com muita propriedade e com muita emoção o trabalho da Fundação Julita. A Fundação Julita está de parabéns também por ter escolhido você. Gratidão, gratidão. Ó, vamos ter essas trocas, tá? Você já tem meu número, já sabe. Só mandar a mensagem que a gente Você troca. Vamos marcar sabe uma. que carioca tem aquela coisa, né? Passa lá em casa. Não, mas eu vou falar sério mesmo. A Ó, gente vai ó, se ver, vai trocar. com certeza. Com certeza, Renato. Gratidão. Um abraço a todos aí. Obrigado, uma boa noite, gente. Valeu, Leandro. Tchau, tchau, gente.